Olá, amigos, tudo bem? Nós estamos dando início a mais um curso. O curso de hoje é dedicado à área de radiestesia, em particular a radiestesia cabalística. É um tema extremamente palpitante, delicado, um tema denso, mas antes de mais nada eu necessito fazer alguns esclarecimentos. É importante que você tenha os conhecimentos básicos de radiestesia, né? Nós vamos elucidar alguns, mas se você já é praticante de radiestesia, por exemplo, no seu consultório, onde você usa as pranchas radiestésicas numa análise frequencial, com chakras, na análise frequencial de captura de essências florais, de captura de detecção e diagnóstico na parte sistêmica, funcional, se você é gerente de recursos humanos e você utiliza a radiestesia na parte de recrutamento e seleção, enfim, me parece que a sua prática radiestésica atende razoavelmente às suas necessidades. Entretanto, se você optou por ir adiante na prática radiestésica e tem um olhar voltado principalmente para as habitações, para o meio onde nós vivemos, a nossa casa, o nosso local de trabalho, enfim, indiscutivelmente, você tem que conhecer radiestesia cabalística, a chamada radiestesia de onda de forma. Um outro aspecto que tem que ser levado em consideração na prática radiestésica, ligado à parte ambiental e também ligado às pessoas que vivem e moram dentro desses respectivos ambientes, moradias e local de trabalho, é que existem aspectos psíquicos e aspectos espirituais que são significantes na condição de vida, na condição de bem-estar, de alegria, de contentamento, ou na condição de entristecimento, dor, sofrimento, problemas ligados à possessão, obsessão, que tem um enfoque muito específico. E que muitas vezes o técnico, o radiestesista, ele entra para analisar um ambiente como esse, e muitas vezes a sua sensitividade, por estar eventualmente comprometida, ele acaba fazendo ou falseando o seu diagnóstico, falseando a sua análise, o processo de intervenção acaba se tornando ineficiente. Desta maneira, a prática da radiestesia cabalística e o verdadeiro conhecimento desse processo, ele é fundamental para uma prática radiestésica mais avançada. Eu repito, insisto, se você for trabalhar na área ligado à domoterapia, geobiologia ou dentro de áreas onde exista a intervenção do psiquismo e de processos espirituais, se você for utilizar a tua prática radiestésica clássica, eu tenho tranquilidade para dizer, você pode cometer sérios equívocos e falsear os resultados. E a intervenção, obviamente, pode ser um desastre. Ok? Bem, vamos recapitular alguns aspectos importantes da radiestesia, que são aspectos ligados à nossa prática. Todas as vezes que eu recebo um comando energético vibracional vindo de fora, por alguma razão, uma radiação eletromagnética, a textura e a coloração de uma parede, a interação com uma pessoa ou com algumas pessoas dentro do meu grupo familiar ou do meu grupo de trabalho, de alguma maneira a minha condição fisiológica fica alterada. Tá certo? Esse é um fato. Por outro lado, se eu preciso intervir neste sistema, se eu preciso captar essa informação de forma deliberada para uma análise específica dentro do processo radiestésico, eu vou precisar conhecer a priori quais são essas radiações, essas vibrações. Então, você fazer radiestesia, praticar radiestesia, dentro de um assunto que você não conhece, no mínimo é uma estupidez. Se você é
por exemplo, um terapeuta floral ou um homeopata, eu tenho absoluta certeza que se você for utilizar a sua prática radiestésica para prospectar um floral ou uma homeopatia, você é muito mais proficiente do que alguma outra pessoa que não tem nenhuma habilidade dentro desta área. Tá certo? Então, é importante que você, ao praticar radiestesia, conheça profundamente o assunto que você está analisando, prospectando, diagnosticando. Do outro jeito, você só fica à mercê dos influxos do meio externo que produz algum tipo de alteração em você. Então, essas duas condições, elas são fundamentalmente importantes para determinar como é o movimento do seu aparelho. Então, nós temos basicamente as varetas e os pêndulos. Bem, as varetas, que são as forquilhas, as varetas que são o dual rode, então, enfim, todos aqueles aparelhos classicamente utilizados, eles de alguma maneira são, deixa eu colocar um pouquinho mais baixo aqui para vocês. Varetas ou forquilhas. Esses elementos, eles trabalham especificamente com alteração do nosso tônus muscular, ok? Ou seja, na medida que eu entro em um ambiente ou numa área que tem uma determinada radiação, a alteração do meu tônus muscular se altera e faz com que as varetas se fechem ou se abram, dependendo do tipo de condição energética vibracional. As forquilhas, elas vão para cima ou vão para baixo, dependendo do tipo de influxo que tem, né? Então, sabendo disso, tendo esta informação previamente catalogada, você pode fazer as suas análises, seus diagnósticos com absoluta leveza, com absoluta tranquilidade. Eu estou falando desta forma, e estou falando de um jeito até simples, porque eu estou entendendo que você conhece radiestesia. Tá? Foi uma condição necessária para que você estivesse junto conosco nesse encontro. Eu quero lembrá-lo que nós temos outros cursos que estudam dedicadamente a prática radiestésica no seu início, o seu modelo introdutório, toda a sua dinâmica e tudo mais. Eu estou tendo cuidado de repassar esse conceito com você, porque é um conceito que nós adotamos ao longo desses quase 40 anos de prática radiestésica e ao longo desses últimos 20 anos como instrutor. Então, nós estamos enfocando esses dois aspectos para que você compreenda. Se você não tem isso como certo, aproveite e absorva que isso é bem legal, é bem bacana. E o pêndulo? O pêndulo agora, ele reage a um comando informacional. Ele reage a um comando da nossa psique. E ele vai fazer com que o seu músculo do seu membro superior, braço, antebraço e dedos, produza um determinado tipo de movimento. Então, que movimento é esse? É o movimento pendular. Esse movimento pendular traz para a minha observação e a minha análise um determinado tipo de informação. Por exemplo, se ele estiver girando para a direita, é para eu descer um pouquinho mais, se ele estiver girando para a direita, ele tem uma informação. Se ele gira para a esquerda, ele me dá um outro tipo de informação. Se ele gira para um lado, aliás, se ele se direciona para o lado direito ou para o lado esquerdo, por exemplo, quando eu estou fazendo a leitura em cima de uma régua, em cima de um gráfico, em cima de uma prancha, esse tipo de movimento é muito importante. Então, o movimento do pêndulo, ele só tem dois tipos de movimento. O movimento circular e o movimento linear.
Alguns autores se acharam no direito de que o pêndulo tem que dar 3 pulinhos, 3 voltinhas, volta para cima, volta para baixo, roda feito... Tem gente que, se o pêndulo não estiver... Aqui, ó, bem, eu vou fazer aqui em cima para você ver com mais clareza. Se o pêndulo estiver girando desse tamanho assim, ó, parecendo um helicóptero, é porque tá bom. E aí você observa que a própria mão do operador é que induz o movimento. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos que você tenha um movimento pendular que ele faça um cone, não mais que isso. Não é para você ficar cansado, não é para você se extenuar dinamicamente, mecanicamente. O movimento ele deve ser um movimento tranquilo, um movimento sereno. Dependendo do tipo de pêndulo que você esteja usando, você pode ter um tipo de movimento que seja um movimento mais tranquilo, um movimento mais harmonioso. Você pode ter um movimento um pouquinho mais vigoroso, na medida em que esse input, esse influxo seja mais evidente. Agora, se tiver assim, ó, atenção, gente. Se tiver com isso aqui, olha como é que está a minha mão, inclusive. Você percebe o movimento da minha mão de forma assintosa e evidente. Isso está errado. Isso não tem nada a ver com radiestesia. Isso é muito mais um arrobo de vaidade do operador do que propriamente uma prática radiestésica segura, de que uma prática radiestésica efetiva. Ok? Muito bem. Então, o conceito de movimento é fundamentalmente importante. Tá certo? Então, os pêndulos respondem a comandos psíquicos do operador. Então, o pêndulo se presta muito bem para análise do tipo uma prancha, uma régua, um trabalho em loco, por exemplo, como é o caso, por exemplo, de você estar trabalhando com um paciente numa maca, onde você pode medir campo de força, pode medir a vitalidade ou desvitalidade de um chakra, de um centro de força, pode verificar a vitalidade de um órgão, pode ficar verificando a condição sistêmica funcional. O pêndulo se presta para isso com excelência. E aí, recapitulando, as varetas e as forquilhas, elas capturam as vibrações vindas de fora. Por exemplo, para quem é praticante de geobiologia e domoterapia, eu estou andando numa área, estou andando num terreno onde apresenta uma fenda, uma fratura, percolação de água, área contaminada, onde existe a possibilidade de haver um processo de radiação, seja de que nível for, esse processo acaba alterando o meu tônus muscular e fazendo com que as varetas se movimentem para um lado para o outro, dando-nos um indicativo do que está acontecendo, do que se tem suspeita naquele local, naquela área. Então, uma boa prática radiestésica associa a utilização dos pêndulos e a utilização das varetas, juntamente com as réguas, com o biômetro, por exemplo, que é um instrumento indispensável na nossa prática radiestésica, a planta de uma casa, o local, enfim, todos esses elementos que compõem a boa prática. E o que é que eu tenho para falar com vocês a respeito da radiestesia cabalística? Inicialmente, eu quero mostrar para você duas obras em particular. Essas duas obras foram escritas, uma por Jean de La Foix. Podemos ampliar o slide? Jean de La Foix e Jean-Gaston Bardet. Essas duas obras, 3 obras especificamente, desculpem, e essas 3 obras, elas sustentam a totalidade do conhecimento neste tema. A obra Mística e Magia, de Jean-Gaston Bardet, é a obra que sustenta a ideia de que o hebraico, que é a razão da existência deste... Não precisa segurar a câmera. Da razão da existência destes pêndulos, se você observar, uma inscrição, essa inscrição é o hebraico, né?
Então, Jean-Gaston Bardet, ao escrever Mística e Magia, ele nos trouxe todo esse entendimento, todo esse conteúdo a respeito do conceito de que o hebraico é uma língua que, só o fato dela ser escrita, já nos traz a vibração específica daquela frase, daquela palavra. A posteriori, ou concomitante, um seu amigo, chamado Jean de La Foix, escreveu uma obra, Ondas de Vida, Ondas de Morte, que foi publicada pela editora Siciliano, aqui no Brasil, e pela editora Lafon, na França. E ambas as editoras, primeiro, não conhece quem é Jean de La Foix. Não se sabe da existência desse indivíduo. Eu insisto que Jean de La Foix é um alter ego de Jean-Gaston Bardet, do primeiro que eu falei, que é um arquiteto, urbanista, viveu na França, esteve no Brasil, foi um grande consultor do governo brasileiro nos anos 50, 60 e 70, um homem virtuosíssimo, profundo conhecedor, não só sobre religião comparada, sobre o hebraico, sobre cabala, enfim, sobre temas correlatos, como também um grande arquiteto. E quando se fala de Jean de La Foix, que escreveu a obra Ondas de Vida, Ondas de Morte, nós não temos absolutamente nenhuma referência dele. Recentemente tivemos a oportunidade de conversar com sua filha e ela não conhece, nunca ouviu falar também desse personagem, Jean de La Foix. Então nós acreditamos, e para mim está muito claro, quando você lê as duas obras no original, no francês, você vê que o jeito de escrever, a assinatura de ambas as obras são absolutamente idênticas. Quem conhece um pouquinho de literatura consegue entender isso de uma forma bastante tranquila. Ok? Eu quero lembrá-lo que a partir do momento que você fez a sua inscrição, eu recomendo que você tenha à mão para leitura, pelo menos o livro Ondas de Vida, Ondas de Morte, que lhe foi enviado como material de trabalho para a sua leitura, para a sua pesquisa, que vai fundamentar todo o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje. O termo radiestesia cabalística, ou pelo fato de estar utilizando as palavras em hebraico, não tem nenhuma correlação com a tradição hebraica, com a tradição da Cabala. Mas um autor que também cita na sua obra, que é o Jacques Lamaia, que escreveu uma obra, Medicina da Habitação, uma obra importantíssima para quem trabalha com geobiologia e domoterapia, uma obra importantíssima. Jacques Lamaia cita na sua obra, grifa na sua obra, como sendo a prática utilizando os pêndulos hebreus, ou pêndulos em hebraico, ele denominou como sendo radiestesia cabalística, apenas fazendo uma alusão ao judaísmo e fazendo uma alusão aos princípios ligados à cabala. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É apenas uma correlação do hebraico com a cabala. Mas a radiestesia não é cabalística. Segundo o Jean de La Foix, é a radiestesia da verdade. É aquela que definitivamente traz para você todos os princípios herméticos, todos os princípios que fundamentam os tipos de emissão ligadas à nossa vida. Ok? Então vamos ao nosso próximo slide, para que eu dê continuidade à nossa ideia. Bem, a ideia do hebraico é uma ideia que, de alguma maneira, trouxe para a prática radiestésica, especificamente vamos chamar de radiestesia cabalística até o final, porque ela assim está consolidada. Por quê? Cada um dos temas dispostos nesta prática vai utilizar um pêndulo específico com uma determinada inscrição. Nós vamos esmiuçar todos eles aqui. Hoje, através de um trabalho que tem que ser louvado, um trabalho do José Roberto Abraão, um grande jornalista, um homem
com profundo conhecimento a respeito deste tema, juntamente com o Antônio Rodrigues, um grande radiestesista que escreveu bastante sobre esse tema também. Eles tiveram a oportunidade de desenvolver uma grande quantidade de pêndulos, centenas eu diria, e fizeram todas as suas experiências vinculadas a esse trabalho, resgatando classicamente todo o trabalho do Jean de Laffois, Jean-Gaston Bardet e, por que não dizer, de Jacques Lamaia. Todo esse trabalho ele está sistematizado numa premissa de que cada uma das condições energéticas e vibracionais da nossa vida estão dentro de um determinado nível. A primeira ideia que nós devemos ter em nossa vida é que existe algo que é isso aí, que existe algo em nossa vida que se chama componente vertical do campo vital. A componente vertical do campo vital, ele vai ficar explicitado e exemplificado utilizando esta imagem. Quantos de nós não tivemos a oportunidade de, quando estávamos no colégio, fazer aquela experiência de biologia, onde nós pegávamos uma plantinha, deixávamos que ela germinasse, e num dado momento a gente pegava a plantinha, entortava ela para o lado, deixava ela com calço, e num determinado momento ela voltava a se endireitar, ou seja, ela estava tortinha, como vocês estão vendo na figurinha, e depois de um certo tempo ela voltava a seguir o seu curso verticalmente. Então, este curso vertical é denominado componente vertical do campo vital. Ou seja, é um conjunto de forças compensadas que nos liga ao céu e nos liga à terra. Nos ligar ao céu e nos ligar à terra é a condição básica, é a condição sine qua non para que a gente esteja vivo. Quando de alguma maneira essa componente vertical do campo vital ela se altera por alguma razão, nós começamos a adoecer. Eu quero enfatizar esse aspecto, que a componente vertical do campo vital ela foi uma evolução para a espécie humana em dois aspectos específicos. Primeiro, a grande maioria dos vegetais, que ele tem o seu enraizamento e o seu crescimento, isso na vertical. Depois a evolução dos mamíferos, com as patas voltadas para o chão, e nós com os pés voltados para o chão, e com a cabeça ou as mãos voltadas para o alto. Nós evoluímos neste entendimento, nós evoluímos biologicamente e entendemos dessa forma, porque porque temos um eixo sustentador desta condição, que é um conteúdo, uma força que nos coloca conectado para cima com o céu e uma força que nos coloca conectado com a terra. Essas forças compensadas é denominada então de componente vertical do campo vital. Bem, das inúmeras pesquisas que o Jean-Gaston Bardet fez juntamente com Jean de Laffois, ele descobriu que a componente vertical do campo vital, ela aparece de forma potencial. O que significa aparece de forma potencial? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou pegar este apagador e vou sustentá-lo sobre a minha mão. Veja só, se ele está aqui paradinho na minha mão, se eu tirar a minha mão de baixo, ele vai tender naturalmente a cair. Por que razão ele está preso aqui, parado aqui, em equilíbrio nessa condição? Porque a força-peso dele está sendo compensada pela
plataforma aqui exercida pela minha mão. Essa força que estaticamente o mantém nessa posição. Não é nem nessa nem nessa. Não é nem nessa nem nessa. Ele a mantém nessa posição. Porque se eu tirá-lo daqui e colocar aqui embaixo, ele tende naturalmente a cair. Aqui não. Aqui existe um conjunto de forças compensadas que mantém esse equilíbrio estático. Então, na medida em que uma dessas forças for mais evidente, por exemplo, eu vou elevar a minha mão, ela saiu até da tela. Ou eu tirar a minha mão daqui, se eu tirar a minha mão daqui, a tendência é esse apagador cair. Porque houve um desequilíbrio das forças compensadas. Muito bem? Então, foi constituído para fazer a medição desta força compensada, deste elemento, tá? A identificação potencial deste elemento foi utilizando este pêndulo. Você vai acompanhar na sua apostila, a apostila que você tem todas essas grafias muito bem delineadas, inclusive com os nomes, todos eles colocados adequadamente. Você observa que parece que é uma letrinha assim, ó, que está envolvendo um cilindro, tá? Um cilindrinho de madeira perfurado, ou pode ter uma alcinha aqui em cima, e é um pêndulo cilíndrico. No final eu vou ensinar a vocês como é que faz esse pêndulo. Tá? E ele tem essa letrinha. Essa letrinha é o Shin. Esta expressão, do jeito que ela está colocada aqui, ela vai representar a existência da componente vertical do campo vital em equilíbrio potencial. Tá bom? Os outros três pêndulos que estão aqui, os outros três pêndulos que está ligado ao âmbito físico, à Terra, o outro pêndulo ligado aos aspectos de vitalidade, você vai ler na sua apostila sopro de vida, e esse aqui que tem a ver com os aspectos espirituais, ou esse pêndulo é de nome espiritual. Bom, você deve estar se perguntando, tá, e o que eu faço com essas informações? A primeira coisa que precisa ficar bem clara em você. A radiestesia cabalística, o pêndulo só responde para a direita. Movimentos lineares e movimento para a esquerda, anti-horário, não tem absolutamente nenhum tipo de representação. Tá? Então, eu vou pegar o pêndulo, ele deve girar para a direita. Sempre. Qualquer movimento diferente desse não tem uma expressão dentro da prática da radiestesia cabalística. Porque quando ele gira para a direita, significa que eu estou em contato ressonante com esse tipo de vibração. E para quem pratica a radiestesia sabe, eu encontrei a vibração, então ele vira para a direita. Então, o que eu tenho nos pêndulos? Respostas. A única coisa que eu tenho é lançá-lo. Dependendo do tipo de pêndulo que eu estarei usando, eu estou intimamente fazendo uma pergunta. É isso, é aquilo outro, e ele vai girar naturalmente. Ou seja, eu não preciso fazer perguntas e a resposta já está impressa em volta de cada um dos pêndulos. Tá bom? Então, esses três pêndulos que eu mostrei para vocês agora, que estão intimamente ligados aos níveis físico, vital e espiritual, vai nos dizer de onde vem essa vibração. Se essa vibração vem do âmbito físico, o que é uma vibração que vem do âmbito físico? Do ambiente onde você está. De todos os influxos físicos que esse ambiente pode me proporcionar. Quais são? A textura da parede, as formas pontiagudas
e formas proeminentes que estão dentro de um ambiente, vigas aparentes, projeção de um determinado cômodo para dentro de uma sala, por exemplo, provocando uma certa onda de pressão, assuntos ligados à geobiologia, como é o caso, por exemplo, de fendas, falhas, fraturas, todos esses elementos emitem um determinado padrão de forma vibracional, cujo pêndulo Terra, anota aí, cujo pêndulo a Terra, quando da presença dessa vibração, vai produzir vai produzir o movimento para a direita. Tá certo? Você deve estar também fazendo uma pequena pergunta, mas escuta só, eu não tenho muita habilidade para fazer esses pêndulos. Eu tenho como adquirir sem dúvida nenhuma. Tá? Você pode entrar em contato conosco através da nossa página, e esses pêndulos estão à sua disposição na nossa loja virtual. Entretanto, eu vou ensinar você a fazer esse pêndulo. Se você tiver um pouquinho de habilidade com um serrote simples e um pedaço de cordão e uma impressora jato de tinta, eu tenho absoluta certeza que você já está preparado a fazer essa prática. Tá? Diminuiu um pouquinho a ansiedade? Podemos seguir? Ok. Vamos imaginar que dentro do ambiente onde você está, existam indivíduos, pessoas. Existe dentro do ambiente, por conseguinte, uma atividade psíquica. Essas atividades psíquicas, elas estão sustentadas ou por indivíduos, ou, por exemplo, por uma obra de arte, por um mobiliário, por coisas velhas guardadas, que guardam um determinado tipo de memória, e essa memória vibra psiquicamente dentro do ambiente. Então, existe um pêndulo chamado sopro de vida, que tem muito a ver com a presença de seres encarnados ou de memórias impregnadas na parede ou impregnadas em roupa velha, quadro e tudo, de pessoas que estão vivas. Isso aqui é pessoa viva, tá? Minha sogra, meu cunhado, que deixou essa coisa aqui. Sacanagem, né? Falar da sogra e do cunhado, mas tudo bem. São duas pessoas que eu adoro. Então, são de pessoas vivas, tá? O comando psíquico, ele é fortemente indicativo de alguém que esteja devidamente encarnado. Muito bem. E, finalmente, quando os influxos do ambiente onde você vive tem uma forte componente espiritual, por exemplo, vamos imaginar que o local esteja sendo magiado por alguma razão. Alguém tenha mandado fazer alguma coisa para ti, ou tenha mandado um vetor magístico capaz de produzir uma ação deletéria, alguma coisa que não seja legal, que não seja bacana, e que tenha usado o concurso de uma entidade espiritual para fazer esse trabalho, o pêndulo espírito vibra positivamente, indicando a presença de uma entidade espiritual produzindo algum tipo de malefício. Aí você vai fazer a pergunta, mas e se for, por exemplo, um local, lá eu sou espírita, e lá no local onde eu frequento, lá na casa espírita, no terreiro, enfim, seja onde for, vai vibrar também o pêndulo espírito? Com certeza. Porque ele é indicativo da presença de entidades espirituais dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de convivência. A presença de seres espirituais não necessariamente seja alguma coisa ruim. Por exemplo, você... vou te dar uma dica legal que você está fazendo, você está usando esse pêndulo aqui, vou te dar uma dica legal. Vamos imaginar, eu espero não tenho, eu acho que não tem nenhum problema quanto a isso.
Vamos imaginar que você tem um ente querido seu que já tenha partido. E de alguma maneira você gostaria de manter um contato psíquico, espiritual com esse seu ente querido. Então provavelmente você vai fazer uma ação evocativa. Você vai se lembrar das coisas legais que essa pessoa fez. Aquele choramingo, aquela coisa saudosa e tudo mais. Isso não é bom, não presta nem para você, nem para aquele que se foi. Mas você, por exemplo, se lembrar, eu digo isso porque tenho essa experiência com a minha mãe que partiu já. Então eu sempre me lembro dela em momentos alegres, festivos, ela sempre foi uma pessoa muito alegre, sempre foi uma pessoa muito participativa na minha vida. E eu fiz esse teste já algumas vezes utilizando o pêndulo espírito para detectar a presença de uma entidade espiritual no ambiente. Eu fiz isso na minha casa, tá? E em momento evocativo, me lembrando de coisas legais, coisas alegres, você começa a sentir pela tua sensitividade a presença de um ente querido que veio trazer para você os eflúvios gloriosos de luz, de esperança e tudo mais, e você lança o pêndulo espírito naquele momento, daqui a pouco ele começa a oscilar positivamente. Quando ele começa a fazer esse movimento, existe a possibilidade de uma entidade espiritual estar próxima de você, estar presente com você. Agora, como é que você sabe se essa entidade é boa ou se essa entidade é alguma coisa que não seja tão legal assim? Nós vamos explicitar isso aqui ao longo da nossa explanação, que esse é o nosso objetivo. Se está tudo bem, se está tudo legal, não tem problema nenhum. Se de alguma forma a coisa não anda bem, nós vamos utilizar todos os recursos da prática radiestésica cabalística para identificar de onde vem esse vetor maléfico. Se é do campo físico, se é de alguma consciência encarnada, ou se é de algum indivíduo, algum ser espiritual que de alguma maneira está enchendo o nosso saco. Tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer a coisa vamos evoluir um pouquinho no entendimento dos pêndulos para que você tenha a justa medida daquilo que a gente está falando. Tá? Para depois a gente entrar na prática específica. Como é que a gente faz isso na prática? Tá? Eu quero mostrar para vocês um slide agora, que é a relação, pode ir, que é a relação de todos os possíveis pêndulos que você vai encontrar. Essa série de palavras em hebraico, você pode depois comparar com aquelas que foram mandadas para você, que são as etiquetas que você vai colocar em volta dos pêndulos. Então aí tem essa relação e mais algumas outras que estão dentro do livro, que também foi enviado para você como seu material de estudo. Ok? Então veja só, nós vamos entender agora que a partir do momento que você usa a radiestesia cabalística para fazer uma análise radiestésica de um determinado local ou de uma determinada situação, significa que as coisas ali não estão muito boas. Se não estão muito boas, é resultado de 3 condições. Ou é um processo físico, como já enumerei, ou é um processo espiritual, que é muito pouco provável, ou é um processo psíquico. Tá? Essas 3 condições sustentam um vetor magístico. O vetor magístico é a capacidade que um sistema, uma pessoa tem, ou algumas pessoas têm, de modificar a realidade que você vive. Então, na medida que eu quero alguma coisa, na medida que eu verbalizo, faço um pedido, faço uma solicitação, significa que eu estou agindo magisticamente. Eu estou fazendo com que o meu verbo, eu estou fazendo com que a minha necessidade, através da verbalização, seja concretizada. Tem pessoas que verbalizam, tem pessoas que agem, tem pessoas que imputam situações muito ruins. Desejam isso fervorosamente.
usam recursos magísticos dos mais variados para produzir esta ação. Então, o conjunto de pêndulos que eu vou apresentar para vocês, que classicamente é utilizado, é o que a gente chama de magia básica. Eu vou mostrar então um slide para você. É a capacidade que alguém tem de agir conforme a sua vontade. Eu tenho vontade de, eu ajo conforme a minha vontade. Eu exerço o meu poder pela minha vontade. Tá? Então, na medida em que eu percebo que alguma coisa não anda muito bem, o pêndulo que vai oscilar, não pode deixar o slide, o pêndulo que vai oscilar, magístico, que vai oscilar positivamente, é aquele cuja inscrição se apresenta no slide. Ou seja, alguém deliberadamente com uma vontade explícita, utilizando recursos psíquicos, físicos ou espirituais, age dentro de um ambiente ou sobre uma pessoa, produzindo uma ação nociva. Então eu vou mostrar o pêndulo para você aqui, como é que é. Ó. Esse aqui é o pêndulo magia. Olha só. Então, se o ambiente ou a pessoa está magiado, ele vai oscilar positivamente. Ah, mas não é coisa ruim? Não! Repito, presta atenção. O pêndulo cabalístico só funciona para a direita. Então é como se eu estivesse fazendo a pergunta. Eu não preciso fazer pergunta, tá? Não preciso. Porque a hora que eu lancei o pêndulo magia, eu quero esta resposta. É a mesma coisa que se eu estivesse fazendo a seguinte pergunta. Existe um estado mágico dentro deste ambiente? Como eu não consigo capturar isso de forma plena, de forma ampla, de forma sensorial, eu vou utilizar uma palavra que eu já não preciso mais agora verbalizá-la. Existe um estado mágico, é como se eu estivesse fazendo essa pergunta. Eu só simplesmente lanço o pêndulo. A hora que eu estou lançando o pêndulo, é como se eu estivesse perguntando, existe um estado mágico dentro deste ambiente? E se ele oscilar positivamente, significa que aqui existe um estado mágico atuando nesse ambiente. Muito bem. De onde vem este influxo? Esse vetor, de onde ele vem? É um problema físico? Porque é muito comum eu obter das veias físicas, veia onde percola a água, veia onde existe uma fratura, veia onde existe um entrecruzamento magnético, por ali eu posso enviar os vetores maléficos para produzir uma ação magística devastadora na casa de alguém ou para alguém. É um problema de ordem psíquica? É alguém encarnado, presente, próximo do local que está produzindo esta ação? Terceira pergunta. Existe uma componente espiritual envolvida nesse processo magístico? Então você percebeu que eu voltei para os nossos 3 pêndulos iniciais. Tá? Esses 3 pêndulos iniciais aqui, que é de ordem física, o pêndulo terra, é de ordem psíquica, o pêndulo sopro de vida, o pêndulo é de ordem espiritual, o pêndulo espírito. Então eu já tenho aqui, lembrando, os 3 influxos de onde vem, os 3 comandos de onde vem. Por quê? Porque apareceu uma ação magística no processo. Então estamos fazendo os primeiros alinhavos do da nossa análise radiestésica. Veja só, lembra que eu comecei falando com vocês a respeito da componente vertical do campo vital? Pois muito bem. Todas as vezes que existe qualquer um dos 3 comandos associado a um processo magístico, invariavelmente, este pêndulo aqui, ó, o pêndulo Shin, você está vendo ele aqui?
aquele que nós mostramos, que detecta a componente vertical do campo vital. Agora eu vou mostrar um truque para você. Você vai lidar com ele de cabeça para baixo. E sempre de cabeça para baixo. Tá? O que vai dizer? Todas as vezes que eu utilizá-lo de cabeça para baixo, ele vai dizer para mim que a componente vertical do campo vital, de alguma maneira, está perturbada. De alguma maneira, a componente vertical do campo vital está invertida. Existe algo me levando muito mais para a terra ou muito mais para o céu. Essa condição é uma condição desequilibrante. Foi aquela história que eu mostrei para vocês do apagador. Então, essa condição desequilibrante, ela pode ser perfeitamente oriunda do campo físico, oriunda do campo vital e oriunda do campo espiritual. Ou as três juntas. Quando isso acontece, provavelmente alguém dentro do seu psiquismo está agindo magisticamente, deliberadamente usando a magia, ou o ato mágico, ou ação magística, consciente ou inconscientemente, para produzir a inversão da componente vertical do campo vital. Então nós temos esses três níveis, temos este nível, o nível magístico, porque quando ele oscila, existe alguém encarnado trabalhando nessa área, não é fatal, porque espírito desencarnado não age sozinho, ele age ou sob a ação e o comando de alguém, ou ele atua por ressonância. Então ninguém quer que coisas ruins aconteçam, então você não vai atrair para você uma tranqueira, a não ser que tu queira. Muito embora existam algumas pessoas que gostam bastante de atrair porcaria, né? A gente na nossa lida de trabalho encontra coisas das mais variadas, das mais diversas, né? Inclusive pessoas que são campeãs nesse processo. Existe um pêndulozinho, que é isso aqui, ó, tá? Você vai ler na sua apostila, é um nomezinho bem comprido, e você vai ler necromancia. Necromancia detecta a insurgência ou a inferência de um indivíduo que está utilizando alguém morto, algum espírito no processo, ou fazendo evocação de espíritos, produzindo um determinado tipo de malefício. Então, a hora que este pêndulo oscilou positivamente, ele fizer esse movimento, quais são as possíveis conclusões que eu posso tirar? Primeiro, se um espírito está atuando aqui, significa que é por autoencantamento, porque eu estou atraindo para mim mesmo uma entidade espiritual, ou se o pêndulo Shin girar invertido, significa que esta ação de um necromante é para produzir um malefício. Se a ação deste necromante que está produzindo um malefício é por vontade própria, deliberada, ou mesmo inconsciente, é porque existe um estado mágico no processo. Então, este pêndulo oscila, este oscila, este oscila. Então, eu já tenho aqui nesta sinergia 3 elementos que me garantem, estourou o som, né? 3 elementos que me garantem que, especificamente dentro dessa minha leitura, existe alguém agindo contra mim, alguém, necromante, agindo contra mim magisticamente e está utilizando um espírito no processo. Ou, além de tudo, está utilizando uma veia física, terra, para trazer este malefício. Tá? Então, as possíveis e inúmeras combinações de leitura são, assim, absolutamente fantásticas. Bem, então,
A partir dessa configuração básica aqui, ó, eu já consigo tirar um número enorme de elementos capazes de me dar conta de como está, de como está o padrão vibracional daquela casa. Tá? Falando especificamente em domoterapia, quando você entra num ambiente, vai fazer uma análise de uma casa, que você é convidado, ou de um local, de um ambiente de trabalho, enfim, você percebe você entra com o processo da leitura da radiestesia cabalística e você começa a ter as respostas positivas diante de cada um dos pêndulos e você faz um apanhado. Olha, o Shin virou invertido. Então significa que a componente vertical do campo vital não está privilegiando a vida. Aí você, como é radiestesista, você tem a régua biométrica. A biometria deu abaixo de 6.000, abaixo de 5.500. Tá? Essa leitura já indica naturalmente que a vida ali não é uma coisa legal. Tá? Então, aí você lança a mão do pêndulo físico. Observa que o físico está girando positivamente. Aí o psíquico, né, o sopro de vida e o espírito não vibraram. Você já está tranquilo para dizer para a pessoa, olha, o problema de salubridade da sua casa não tem nada a ver com o problema psíquico e espiritual. O problema de insalubridade da sua casa é oriundo de um processo físico, exclusivamente físico. Vamos detectar. Então você vai sair com a sua vareta, vai sair com o seu pêndulo e vai fazer as detecções das fendas, fraturas, entre cruzamentos magnéticos, radiação de gás radônio ou coisa parecida, que está intimamente ligado com aspectos exclusivamente físicos. E não necessariamente é alguma coisa ligada a processo magístico ou coisa que o vale. Então você fica absolutamente seguro na sua análise de diagnóstico. Tá bom? Não. Aí apareceu o pêndulo psíquico, apareceu o pêndulo espírito, apareceu necromancia. A componente vertical, o pêndulo Shin, virou invertido. A componente vertical do campo vital está comprometida, a vida não está subsistindo. Então você já pode suspeitar que tem alguém envolvido no processo. Tá certo? Então, quando até aqui eu tenho certeza absoluta que com esses 6 pêndulos, os 3 dizendo quais são os níveis, o Shin, o Magia e o Necromancia, você dá conta de quase que a totalidade de todas as respostas que você precisa. Tá? Eu sempre acrescento na minha leitura este pêndulo aqui. Este pêndulo aqui é para quem conhece um pouquinho de inscrição hebraico, é o Yod Heval He. É o nome pelo qual o Cristo Jesus foi reconhecido, foi chancelado na entrada da sua tumba, essas 4 letras. Essas letras são sustentadoras da condição mais viva, mais pura, mais divina, mais espiritualizada. Tá? Então, este pêndulo, eu fiz alguns experimentos, por exemplo, em alguns relicários, em alguns locais santos e sagrados. Você pensa positivamente, ou, por exemplo, você pegue alguns textos sagrados, por exemplo, o texto ligado o texto de Moisés, o texto de Gênesis, onde fala onde Deus criou o mundo. E Moisés faz um relato a respeito da suposta fala de Deus, né? Do diálogo dele com Deus, falando-nos da criação do mundo. Esse momento é um momento que ontologicamente nos traz um influxo divino muito forte, uma inspiração divina muito forte. Tá? E você lançar esse pêndulo sobre esse versículo, o capítulo 1 da Bíblia, o capítulo 1 de Gênesis, você vai observar que ele vai oscilar positivamente. Uma outra passagem bíblica é no livro de Mateus no livro de Mateus, onde existe o relato do nascimento de Jesus. O capítulo que versa sobre o nascimento de Jesus é um capítulo onde
é como se a divindade, o Deus cujo nome é impronunciável, ele se faz homem, ele encarna. Essa ideia, esse conceito é fortemente vinculado à vibração deste pêndulo aqui. Então, ele, como experiência, eu fiz questão de enviar para você, para que você também tenha a oportunidade de fazer essa experiência, que é um momento extremamente glorioso, que você vai estar usando uma reação neurofisiológica e você vai estar imputando em você uma vibração altamente dinamizadora, uma vibração de saúde, de alegria, de contentamento. Ok? Eu quero chamar a atenção para vocês agora para a parte final da nossa narrativa, que é o seguinte. O mal é algo que subsiste a despeito da nossa vontade. O mal, como elemento materializado, independente de você acreditar nisso ou não, ele é evidente. A presença do mal nas nossas relações interpessoais, elas apresentam determinados níveis. É como se nós estivéssemos falando, por exemplo, dos pecados veniais, que é eventualmente uma mentirinha que você conta, uma estacionada, eventualmente numa faixa amarela que você para no meio-fio, ou coisa parecida. São coisas veniais e que, de alguma maneira, muito embora sejam algo dentro de um nível ético específico, mas não representa algo que seja ruim, maléfico, ou que produza dor e sofrimento, né, em quem quer que seja. É apenas uma ação circunstancial que te leva a um estado temporário de que a coisa não está bem legal. Entretanto, quando nós estamos falando do mal verdadeiramente, aquilo que é a força demoníaca, aquilo que é um atributo de algo que é adversário ou antagônico à figura de Deus, nós vamos lidar agora com a personificação do mal e as forças do mal. Vamos lá então? Quando nós tratamos do tema forças do mal e personificação do mal, nós estamos entrando numa seara cuja capacidade operativa do radiestesista deve estar intimamente ligada com o seu tensor ético e moral. Esse é o primeiro elemento sustentador. O segundo elemento sustentador e de igual teor é o profundo conhecimento a respeito das forças do mal. Se você simplesmente as rejeita, como não, eu não quero, eu rejeito, eu tenho Jesus no coração, eu tenho Deus no coração, eu rezo pra caramba, eu faço o evangelho no lar, eu uso água benta, eu faço ebó, eu faço tudo, eu tenho meu guia, eu tenho meu amparador, eu rejeito essa condição. Eu posso dizer para você, cuidado, ou que pena que você pensa desse jeito. Por isso pode ser um grande problema na sua vida. As forças do mal, elas são antagônicas às forças divinas, mas elas são forças reequilibradoras. Se você as reconhece como verdadeiramente existentes na nossa condição de vida, na nossa condição existencial, você terá muito mais tranquilidade para lidar com essas forças do que outra coisa. As forças demoníacas, elas são forças dinamizadoras. Elas nos levam, porque muitas vezes nós estamos indo para um caminho que não é alguma coisa legal, ou estamos nos colocando numa posição que não é uma posição boa, adequada para a nossa condição existencial, e advém a dor e o sofrimento. O ranger de dentes, a angústia, o sofrimento. Se você permanece nessa situação, você está alimentando um estado sombrio, um estado maléfico, um estado demoníaco. E não adianta rezar, não adianta fazer desencapetamento, não adianta você fazer absolutamente nada. A partir do momento que você reconhece a existência do mal como algo imanente da nossa condição e
reconhece também o que é divino e opta, faz uma escolha na sua vida, acabou o sofrimento. Absolutamente acabou. O que eu quero? Eu quero permanecer aqui, tá bom, acabou o sofrimento. Só dói, não sofre mais. Eu quero as coisas ruins. Eu me adaptei a essa condição. Eu vou morrer assim. Eu já não sofro mais, apenas dói e se destrói. Não, eu opto por viver nessa outra condição, num espaço mais divinizado, equilibrado, legal, bacana. Eu vou ter que me adaptar a esta outra condição. Então, quando eu identifico que existe um estado sombrio, demoníaco, maléfico em minha vida, eu tenho o direito de escolher, de ficar ali ou mudar. Então, o valor do reconhecimento dessa força, e não quando você rejeita, você corre sempre o risco de ser capturado por ela. E esse é o grande erro, o grande equívoco das pessoas que se acham no direito, e porque são isso, aquilo, pastor, pai de santo, vou tirar o capeta, vou fazer uma desobsessão, alguma coisa assim. Temo por essas pessoas, infelizmente. Na radiestesia cabalística, existem dois pêndulos muito interessantes, que eu os coloco dentro da minha caixa. Se você observar aqui de pertinho, tá? Deixa eu colocar aqui para você ver. Ok? Fechou? Isso, tá aqui. Tem um pêndulo aqui e o outro pêndulo aqui. Porque do jeito que se você tiver um pouquinho de observação, você vai ver que essa é a maneira certa de escrever, tá? E essa aqui é a maneira invertida de escrever. Então eu sempre os tenho colocado de cabeça para baixo. O que significa isso? Que dentro do conceito da radiestesia cabalística, quando eles estão invertidos, eles representam o que é o contrário, o que é antagônico a isso. O que é que está escrito nestes pêndulos quando eles estão para cima? Um deles, Satã, a personificação do mal, e o influxo por ele produzido, forças do mal. Tanto é que quando a gente vai fazer radiestesia, e a gente até usa uma palavra, deu FM, tá? Deu FM, deu forças do mal. O que significa quando deu forças do mal? É que a presença naquele ambiente por algo realmente demoníaco está imperando. E precisa ser tratado com o devido rigor e com o devido critério. Tá? Quando aparece a palavra Satã, eu acho que apareceu na nossa lida de trabalho, o Luciano está junto no estúdio conosco aqui, pelo menos nesses últimos 10, 12 anos, não me lembro de ter encontrado algo com esse tensor vibratório. Mas FM, forças do mal, algumas vezes, de pessoas que são realmente pessoas maléficas, pessoas que têm o prazer de vibrar neste tensor. Ela é má por conteúdo genético, ela encarnou para sacanear mesmo as pessoas. É diferente, por exemplo, quando nas nossas relações interpessoais, quando a gente faz alguma coisa deliberada mesmo, pelo nosso egoísmo, pela nossa incompetência, pelas nossas preocupações, ou por alguma coisa dessa natureza, a gente comete algumas ações veniais, que a Igreja Católica considera como sendo algo cujo o perdão é feito com oração e penitência. Agora, quando você está infundido desta condição, você é assim, bem, aí não é para um curso à distância como nós estamos fazendo aqui agora. É importante que você tenha um treinamento muito específico para lidar com estas forças astrais, com estas forças demoníacas. E eu gostaria de mostrar, apenas para suavizar um pouco esse nosso momento, um slide que eu capturei na internet. Fazemos desencapetamento total.
Isso deve ser de uma igreja, de alguma denominação evangélica. Eu não estou aqui fazendo juízo de valores, mas o que eu posso dizer com todas as letras para você que está me assistindo e que acabou de ver esse slide. A pessoa que escreveu essa placa, das duas uma, ou ela está de sacanagem, de brincadeira, ou ela não entende nada do assunto. Porque aludir a capacidade, fazer alusão à capacidade de fazer o desencapetamento simplesmente por um ato, por um gesto simples e único dentro de uma cerimônia, aos brados e aos gritos, eu realmente tenho as minhas dúvidas que isso realmente funcione. Tá? E mais, isto não é a ação do demônio. Porque se este indivíduo que faz esse trabalho realmente conhecesse a ação do demônio, certamente ele não estaria tratando do assunto com a superficialidade e com a puerilidade, infantilidade com que colocou essa placa aí. Mas cada um faz o que quer. Esta é a lei, já dizia Aleister Crowley. Então, assim fica. Então, com essas colocações, eu concluo aqui a nossa fala ligada à parte instrucional e quero ensinar você a fazer os pêndulozinhos cabalísticos. Você tem na sua apostila uma folha que nós mandamos para você. Você pode replicar essa folha tantas vezes quantas você quiser. E essa folha tem todas essas palavras escritas em hebraico, já no formato de etiqueta para você fazer o recorte, né, e colocar em volta do cilindrinho de madeira. Tá? E o que tem esse cilindrinho de madeira de especial? Como é que você faz isso aqui? Existe um cabo de vassoura que você pode... Vamos colocar aqui na nossa lousa. Existe um cabo de vassoura que é bem interessante, que é feito de... Você pode comprar na loja aí, loja de material de limpeza, tudo. É um cabo branco, é feito em marfim, ele é de madeira mais dura. Ah, então vamos imaginar que esse aqui seja o cabo. Um pedaço dele. Tá? É assim, ó. Você pega uma reguinha e mede o diâmetro dele. Tá bom? Quanto é que ele tem de diâmetro? Vamos imaginar que ele tenha 2 centímetros de diâmetro. Num exemplo de 2 centímetros. Tá? Você vai pegar esse diâmetro e vai anotar. E agora nós temos que cortar a altura dele. Lembrando que a altura é igual a 1,6 vezes o diâmetro. Temos que são mais grossos que são mais finos, então se ele for mais grosso, ele é um pouquinho mais alto. Se ele for mais fino, ele é um pouquinho mais baixo. Então a altura dele vai depender do diâmetro. Você vai pegar o diâmetro dele, multiplica por 1,6, você tem a altura. Tá certo? E aí, feito isso, olha o que sobra. Sobra um toquinho. Vocês estão vendo aí, né? Sobra um toquinho, que é isso aqui, ó. Você, com um bom jeitinho, você vai pegar uma serrinha, e vai fazer um cortezinho aqui, ó. Aqui e um cortezinho aqui. Vamos ver se vocês estão conseguindo enxergar isso na lousa, tá? Vou fazer mais forte? Você vai fazer, eu vou fazer maior para você entender aqui agora. Ó. Vou fazer bem grandão aqui, um pêndulozão grande para você entender. Olha só. Nós vamos pegar aqui, ó, um pêndulo aqui grande. Aqui. Olha que baita pêndulo. Tá? Então você vai pegar com uma faquinha. Uma faca, essa faquinha de serra que você tem na cozinha. Tá? Aí você vai fazer um cortezinho aqui na superfície dele e outro cortezinho aqui paralelo. Interceptando os veios da madeira. Tá? Marca o centro, isso você tem que fazer com um pouquinho de delicadeza para ficar certinho e coloca aqui um ganchinho.
Sabe uma coisa de ganchinho que você pode fazer que fica legal? Você pode pegar um anzol, né? Um anzol de pesca, corta aquela parte. Você pega um anzol de pesca que ele é assim, ó. Ok? Com um alicatinho você vem e corta aqui do anzol, ó. Você corta essa parte, sobra um ganchinho que você depois pega e fura no centro. Com um jeitinho, com um martelinho você põe assim. Ah, mas eu posso fazer um só e depois colocar essa camisa em volta do pêndulo? Posso fazer um só, coloco essa palavra em volta do pêndulo e se eu quiser utilizar outra palavra também. Ah, eu posso fazer vários como você mostrou, Flávio, em cima da sua bancada? Faça isso, porque aí você vai estar construindo os pêndulos. Você vai estar construindo um pêndulo para cada vibração, e aí você tem isso dentro de uma caixinha. Eu vou mostrar para você o que é que eu fiz. Ó, eu comprei uma... Essa aqui foi um presente. Eu tinha uma outra que já estava toda bagaçada, e essa caixinha eu ganhei de presente de uma aluna. Então eu tenho aqui todos os meus pêndulos colocados aqui, ó, direitinho, colocados aqui dentro. Agora, os 3 níveis, físico, vital e espiritual, eu já coloquei com um fiozinho branco, para ficar diferente, para eu saber quem são, tá? Que são os primeiros que eu lanço, que eu pego, tá? E tenho guardadinho dentro da minha caixinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Como é que é? Olha aqui, ó. Isso aí, ó. Eu tenho meus outros pêndulos, que são meus pêndulos de trabalho, eu sempre dou preferência para pêndulos de madeira, pêndulos fabricados pelo Instituto Mahat aqui de São Paulo. É um pêndulo de excelente qualidade, incomparavelmente são os melhores que eu já encontrei até hoje. Não perde absolutamente nada para aqueles fabricados na França e na Bélgica, e eu vou dizer para vocês que são de qualidade até superior. Então eu tenho, e aí esse material fica guardado dentro de uma caixinha. Eu sempre tenho o cuidado de periodicamente jogar um pouquinho de enxofre em pó aqui dentro para dissociar as cargas miasmáticas que eventualmente possam ficar retidas aqui. Essa aqui é a minha caixinha de trabalho. Ela está sempre junto do meu material, dentro da minha mala radiestésica, junto com a minha vareta, junto com as minhas coisinhas. Tá certo assim? Bem, com isso, nós passamos essa instrução para vocês. Eu fico muito feliz de ter podido passar isso para você. Eu espero que você tenha aproveitado. Indiscutivelmente é um tema que vai exigir de você uma leitura da obra, a obra de Jean de La Foix. Eu recomendo que você leia. Eu recomendo que você leia detidamente se você quiser ter uma prática radiestésica de qualidade superior. É indispensável que você tenha isso aí. É pena que alguns instrutores, por total falta de conhecimento e também de experiência, não utilize essa técnica porque não conhece, porque não sabe, acha difícil, acha complicado, acha uma coisa muito esotérica. Muito pelo contrário, é uma prática muito segura, porque cada um dos pêndulos vibra numa determinada frequência e você não precisa ficar fazendo pergunta. Radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo. Vou repetir, radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo. Se você sabe o que você quer, não precisa perguntar, basta encaminhar o pêndulo para as ações específicas e ele vai te dando as respostas que você quer. A radiestesia cabalística é a síntese desse trabalho de alta qualidade, de alta performance. Ok? Bem, eu nesse momento eu quero externar a você o meu muito obrigado. Então, a partir de agora que você vai rever as suas anotações, rever este vídeo nas partes que eventualmente você não entendeu direitinho, você vai ligar para a gente, você vai entrar em contato conosco, você vai passar e-mail para a gente, vai dizer que você gostou do curso, você vai trazer dúvidas para nós, você vai fazer recomendações do trabalho para outras pessoas. Isso é o que nós desejamos que aconteça. Esse é o nosso intuito com esse trabalho. E se assim for feito, significa que nós
conseguimos o nosso intento, de chegar até você com um trabalho de alta qualidade, motivado pelo nosso coração, motivado pelo nosso interesse exclusivo em oferecer para você algo que seja de excelente qualidade e coisas, sobretudo, inovadoras na área de ensino vibracional. Tá bom? Espero revê-los em nossos próximos cursos e muito obrigado. Continue nos prestigiando, que vai ser sempre uma alegria tê-los conosco, tá bom? Grande abraço para você e até breve.